Bom, vamos conversar sobre algo que eu acho que todo mundo tá passando, né? Acho que se você chegou aqui nesse vídeo é porque ou você está passando por algo semelhante, ou você tem alguém da sua família, ou você quer saber mais sobre o assunto. Então vamos lá. Muita gente pergunta o que é o pânico. Será que o pânico ele é só aquele medo momentâneo, né, que você tem? Tipo, tem muita gente que fala assim, eu tenho pânico de barata. Posso ver uma barata que eu tenho medo, entro em choque. Acho que esse é o pânico normal. É normal. Uma coisa que as pessoas precisam entender: é normal a gente sentir medo. Isso faz parte da vida. Você precisa ter medo. O medo é como se fosse um alarme de segurança para você, entendeu? Então você precisa sentir o medo. Então você precisa ter o medo, tipo, igual você vai atravessar a rua, você precisa ter medo. Na hora que você vai atravessar a rua, você olha para os dois lados, porque é um sinal de alerta, né? Senão você pode morrer atropelado. Então o medo ele é normal. Para nós que passamos por isso, na verdade nós não temos só o pânico, nós temos o que eles chamam de síndrome do pânico, que são várias crises de pânicos recorrentes. Então, se você teve uma crise de pânico, é normal, né? Normal, acho que todo mundo na vida teve alguma crise de pânico alguma vez. Mas você ter crises de pânico recorrentes, todos os dias, você ter medo, né? Medo de sair de casa, medo de pegar um ônibus, medo de andar num trem, no metrô, medo de sair sozinha, medo de ficar sozinha em casa, medo de morrer, né? Que acho que é o que a maioria das pessoas tem, medo de morrer, medo das crises, né? Porque quando você começa a ter uma crise de pânico, acho que é uma das piores sensações que tem, né? Que as suas mãos, primeiro começa pela sua cabeça, que você começa a ficar com uma tontura, as mãos começam a gelar, o seu corpo todo gela, seu coração dispara, o seu pensamento você já não consegue mais controlar e você fica imóvel. E você pensa realmente que você vai morrer, porque seu coração acelera de uma forma tão grande que parece que você está tendo um ataque cardíaco. Então, muitas vezes, muitas pessoas vão parar até no hospital porque acham que elas estão morrendo. Na verdade, elas estão tendo um ataque de pânico, né? E o ataque de pânico, ele passa, né? Com o tempo, a gente vai aprendendo que ele passa. A gente tem uma crise de pânico ali no momento, vai ter aquele pico, né, que você vai se sentir muito mal, mas depois ela vai diminuindo e depois vem só aqueles sintomas, o resto, né, que eu falo, tipo, os resquícios que ficam, que é aquela moleza, que é aquela vontade de ficar quieta, que é aquele desespero, vontade de chorar. Então isso é o final da crise. Tomo medicação hoje eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, eu tenho ansiedade generalizada e tudo começou com uma depressão. Então, uma coisa vai ligando a outra. E também recorrente, agora foi descoberto que eu tenho transtorno de humor. Então, eu tenho bipolaridade. Só não sei dizer qual é o grau, mas eu faço tratamento para transtorno de humor, como eu digo aqui no canal. Mas falar sobre o pânico, que é o que está atingindo muita gente, né? As pessoas ter chegado, assim, às vezes procurar vídeos para saber o que está acontecendo com ela. Eu já passei por isso, eu sei como que é. É muito difícil você entrar em desespero, com medo, tipo, medo de tudo. Eu já cheguei a ficar 15 dias dentro de casa, sem querer tomar banho, sem querer levantar, sem querer trabalhar, sem querer fazer nada. É muito difícil. Acho que a pior parte é quando você não sabe o que você tem, até você procurar um profissional que te ajude, que te diga que você tem, te indique normalmente uma medicação, que ele vai fazer tratamento com você, que você vai fazer terapia e que isso vai passar. Eu já tenho isso há muito tempo, mas fui diagnosticada mesmo, tem uns 2 anos mais ou menos, por causa de um trauma que eu tive. Então isso gerou uma ansiedade muito forte e hoje eu faço tratamento para isso. Então hoje eu tomo 3 tipos de medicações, né? Então eu tô instável, tô bem, né? Conforme os vídeos que eu tenho feito, relatando meu diário com o antidepressivo, né? Que foi o único antidepressivo pra mim que tá me fazendo bem.
porque eu tentei fazer, né, com a sertralina. Eu não tô achando graça. Não achei graça ainda. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Minhas filhas rindo ali. Então, aí isso acabou desencadeando o pânico. Então, hoje eu comecei com pânico de tudo. De pessoas, pânico do hospital, pânico de tudo. Então, aos poucos a gente vai entendendo o que é isso, tá? Ter síndrome do pânico hoje em dia, muitas pessoas têm muitos tabus, né? Principalmente em relação à religião, né? Que nem eu sou cristã, né? Sou evangélica, tudo. Então é muito difícil você falar sobre isso com as pessoas erradas, né? Porque às vezes você está achando que você está desabafando com a pessoa certa, na verdade você está desabafando com a pessoa errada e aquela pessoa vai dizer pra você que isso é demônio. Gente, isso é muito ruim, cara. Isso é muito mais grave do que você imagina, porque nós estamos tratando com uma doença que ela existe, que ela é da nossa mente mesmo, que ela é dentro do nosso cérebro, e as pessoas tratam isso com religião e ainda dizem que nós estamos cheios de demônios e que nós não temos fé, né? Vamos deixar a fé um pouco de lado. Cada um tem a sua fé, cada um sabe em aquilo que acredita e se apega. É preciso sim se apegar em algo, né? Em algo que você acredita que você vai se curar, entendeu? Mas não que a pessoa tem que falar pra você que isso é relacionado com demônios, com espíritos, que você precisa de uma libertação. Você não precisa de uma libertação, você precisa de um tratamento. E quem vai fazer esse tratamento com você é o psiquiatra. Ele quem vai te tratar, ele quem vai dar a medicação correta, ele quem vai te dar, ele que vai te orientar. O tratamento, ele demora, né? Tem gente que demora a se adequar à medicação. Eu demorei a me adequar a alguma medicação. Hoje eu tomo estalopram, mas já tentei tomar a sertralina. Nunca tomei fluoxetina, né? Que acho que é muito fraco, né? E não me dei bem com a sertralina. Então, a única medicação, assim, que eu achei que ia, tipo, ficar muito mal era o estalopram, que é o diário que eu tô fazendo. Mas ele tá me deixando, tá, tipo assim, eu não tô tendo crise de pânico igual tinha antes. Eu já consigo sair de casa, arrastada, mas consigo. Porque não arrastada porque eu tô com medo, mas arrastada porque o medicamento ainda tá fazendo efeito no organismo. Então eu fico muito mole, com aquela sensação de que eu não quero fazer nada. Então eu tô na fase da procrastinação. Então eu tô naquela fase que eu tenho que fazer as coisas, mas eu não quero fazer e fico adiando aquilo e eu não quero. Se você está passando por isso, em relação ao pânico, em relação à ansiedade, foque no que você precisa ficar bem. E para você ficar bem, você precisa do quê? Você precisa, primeiro de tudo, procurar um tratamento, tá? Você precisa procurar um profissional. Pode ser que o seu pânico, você conversando com um psicólogo, ele vai te entender e pode ser que isso passe sem medicação. Mas, a princípio, é sempre o psiquiatra quem vai te orientar isso, tá? Tem que saber a causa também que isso foi, qual o gatilho, por que que isso acontece. Você tem que parar e, tipo, na hora da crise, você tem que parar, respirar. Tentar esquecer o ambiente que você está. Se você estiver trabalhando, tenta ir, tipo, num lugar mais reservado, num banheiro, né? Todo mundo recorre ao banheiro. Vá no banheiro, joga uma água no seu rosto, respire bastante. Não hiperventile, mas respire, sabe? Respire, tipo, se toque, veja que você tá bem, você tá vivo, né? Você vai ver que aquilo vai começando a te relaxar. Beba água, beba bastante água e respira. Daqui a pouco você vai começar a ter pensamentos positivos, daqui a pouco você vai ver que aquela crise começa a passar. Aí você vai entender o que foi que aconteceu, qual foi o gatilho. Você mesmo, anota isso num papel. Eu tive uma crise, mas foi por isso, isso e isso. Você tá entendendo? A ansiedade é a mesma coisa. A crise de ansiedade é mais ou menos isso também, né? Quando você começar a sentir isso, beba água, respire, coloque na sua cabeça que isso vai passar, porque isso vai passar. Tente entender o motivo da sua angústia, o motivo da sua tristeza. É muito difícil viver angustiado.
Eu sei disso, sabe? Por isso que eu falo que procure um tratamento, procure um psiquiatra, porque isso é uma doença da sua cabeça mesmo, que você precisa de medicação, que você precisa, como que a gente fala, recolocar tudo no lugar novamente. Quem vai te ajudar isso são as próprias medicações, né? Pare de criar tabus na sua cabeça de que os psiquiatras só querem jogar medicamentos dentro da gente, eles só querem vender medicamentos por causa dos farmacêuticos. Não, gente, isso não existe. Tem tratamentos paliativos, né? Tem tratamentos naturais também, mas que, tipo, eu já tentei fazer, mas não deu muito efeito. Tipo, te acalma, te relaxa, mas depois você vê que volta tudo de novo. Então, você tem que tratar o foco. O foco você só trata com antidepressivo. Ah, eu tomo ansiolítico. Sim, o ansiolítico ele é um SOS que vai te ajudar ali naquele momento, tá? Mas depois tipo assim, ele vai apagar o fogo, mas depois o fogo vai acender novamente. E o antidepressivo é aquele que vai apagar definitivamente o fogo tipo, não vai mais pegar fogo ali naquele lugar. Então, tente separar o antidepressivo do ansiolítico. A gente precisa de um SOS. Na hora que a gente realmente tá ali e tal, principalmente quando a gente começa um tratamento, sabe? A gente precisa de um ansiolítico, por quê? Porque no início do tratamento, a gente tem vários, né? Vários tipos de reações, tipo, parece que você não está melhorando, mas você vai colocar na sua cabeça que, tipo, são efeitos das medicações, o meu organismo precisa sentir aquilo, mas daqui a pouco ele vai melhorar, tá? Siga sempre a orientação do médico, siga total a orientação do seu psiquiatra.